principalmente de paixões, de interesses financeiros, ideológicos, qualquer que seja, aí, meu amigo, aí vai pro saco, porque o que interessa é o método. E quando você desvia do método, a gente brinca e fala, você consegue com a ciência responder a pergunta da forma que você quiser. A ciência pode ser boa, pode ser ruim, mas você ainda assim consegue responder a pergunta da forma que você quiser. Então, por isso que você tem que ser completamente isento de ideologia, de interesse financeiro próprio, direto para lucro nisso, de interesse qualquer que seja. Porque a chance de você se desviar no meio do caminho, e existem, a gente não dá, talvez não seja aqui o tópico que a gente entrar, mas a busca, isso a gente fala muito, a busca pelo dinheiro necessário para se manter na pesquisa, a busca pelo resultado significante, porque é o resultado significante que vai te dar mais dinheiro. Isso tudo gera ponto para mentira. Isso acontece no meio científico, a gente sabe. Você só consegue um grant se você tiver um grant. Para ter um grant, você precisa ter um track record de pesquisa. Para ter um track record de pesquisa, o resultado positivo ele é muito mais atraente do que o neutro ou negativo. Somente no passado, hoje isso está mudando. Então tem estudos que mostram que a busca por isso aumenta a fraude, aumenta a mentira, aumenta o problema. Então é perigoso, sem dúvida nenhuma. A gente tem que sempre estar atento e ter na cabeça que o que um pesquisador tem que ter é a isonomia, ele tem que estar sempre, ele tem que ser uma pessoa isenta, ele tem que ser uma pessoa que não tem que se deixar levar, e a gente viu muito isso para os dois lados hoje em dia, por ideologia, por crença, por interesse escuso. Se isso entrar na jogada, vira problema, porque é imprevisível, você tem manipular. Isso é o imprevisível, né? É exatamente contra o princípio da ciência, né? Você está colocando né, o imprevisível na equação, que você está colocando um fator que você não consegue medir. Você estava falando, eu estava lembrando daquele livro do McCraig, eu acho, You Are Not So Smart, né? Que é quem gosta de mercado financeiro, essas coisas, né? Ele fala de todos os vieses que passam na nossa cabeça na hora da tomada de decisão. O que ele está falando, por exemplo, é o viés de confirmação, né? Então, para além da pesquisa clínica, tem toda a questão do comportamento, e especificamente do que eu estou falando das finanças comportamentais, que interferem na hora de você, né, comprar atuação ali. Né, que é uma coisa que é o teu dinheiro e tal, né? Você imagina extrapolar isso para uma coisa que é, de certa maneira, abstrata para 90% das pessoas, que é a pesquisa clínica. Então, eu acho que é isso que reforça essa importância do comprometimento ético que o Ari está falando, e complementa a pergunta sobre a questão moral que o Magal tinha falado no começo aí, né? Não, cara, eu só tem um detalhezinho, eu acho que, putz, Ari, mais uma vez, perfeito, não tem nem o que falar, né? No target, assim. Eu só acho que é importante, como a gente está começando a extrapolar isso para um pouco além do conhecimento médico em si, né? Porque quando a gente fala de ciência, a gente não fala só de ciência natural, existe a ciência social. Sim. E aí esse link entre ciência natural e ciência social, que para mim é daí que estão surgindo várias tentativas de transformar narrativas, né? E você criar certos discursos específicos, né? Porque assim, eu acho que o pessoal que está ouvindo, é muito importante a gente conseguir diferenciar isso. O que é uma ciência natural e o que é uma ciência social. Né? Porque o poder analítico ele funciona muito bem para a ciência natural, mas quando você tenta extrapolar ele para a ciência social, para o dia a dia, para a decisão do indivíduo, talvez ele já não funcione tão bem, Caio. Entendeu onde eu estou chegando aqui? Sim. Por exemplo, assim, biologia, medicina, física, química, né? Eles estudam coisas, certo? Matérias, substâncias. É diferente da ciência social, antropologia, psicologia, economia, direito, que estudam ideias. Nessa transposição de coisas para ideias que mora, na minha opinião, o problema. Você está tão correto. O Ari deu o nome disso para uma das consequências do Covid. Essa é uma grande questão, o que o Covid fez isso. Quer dizer, a gente tem que transpor conhecimentos científicos para políticas públicas, por exemplo. É um puta de um problema. Porque em tempo recorde. Exato. E o tempo é um outro. É tão verdade, você falou, e eu vou juntar o que o Ari está falando de método e você pegou a palavra tempo. A ciência precisa de um tempo, inclusive, para responder perguntas. E ela se apressou para responder. Ela tem um rito. Mais que um tempo, ela precisa do rito. O rito precisa ser cumprido. Exato. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que é importante fazer essa do tempo, né? Porque
Eu acho a pandemia mostrou pra gente, a pandemia serviu de um momento que nunca foi tão fácil publicar em bons jornais. E isso seduziu muita gente. Isso realmente colocou muito em xeque a ciência. E eu entendo o leigo que não é da área, ele fica às vezes descrente, fala, mas... primeiro por dois motivos. Primeiro porque jogou-se um holofote na ciência que não se tinha antes, e a gente sabe que a ciência de qualidade ela representa a ponta do iceberg. Sim. E que tem muita coisa ruim ali embaixo, e tem o artigo que eu mais gosto do Ioannidis, que é um americano, que é sobre por que a grande parte dos estudos são falsos, e ele é verdade, porque a gente está acostumado com a nossa área de atuação de medicina específica, a gente vê 3, 4, 5 grandes jornais e lê, e realmente ali a qualidade ela é muito grande, mas tem uma infinidade de coisa ali embaixo que é muito ruim. E isso, quando você joga uma luz em cima disso, você enxerga tudo, não é só a ponta do iceberg, você vai enxergar tudo, e aí realmente muita gente vai olhar e falar, sério isso aqui? Porque, e ainda mais não tem material para entender o que está acontecendo ali, para conseguir olhar aquela primeira coisa ali e falar, isso aqui é lixo, não vou nem continuar. E olhar outro e falar, isso aqui não, vale a pena considerar. A pessoa, quando não tem essa ferramenta, que é muito difícil, nem às vezes o médico tem, quanto mais quem é leigo, ele vai realmente, às vezes, cair numa descrença dessa, porque vai ter esse problema, muitas vezes, de ideologia, de isenção, de condução adequada do método, de cumprir e o tempo necessário. E quando eu falo tempo necessário, não quero dizer que precisa levar 5 anos para fazer uma pesquisa, não. Mas a gente tinha coisa publicada no 24 de abril, querendo mudar a conduta médica, a pandemia tinha 1 mês. Sim. Isso aconteceu muito. Na minha área de UTI, tinha coisa que os caras publicaram com 20 dias de pandemia e os caras já queriam mudar a conduta que a gente tem há 20 anos. Cara, pelo que parece hoje, até estudo manipulado teve, não é isso? Não, teve. Quem descobriu foi a gente aqui na Austrália. O cagueta. Whistleblower. O estudo clássico da Third Sphere, que foi o estudo que foi retratado no New England, no Lancet, aqueles estudos da cloroquina, de riscos cardiovasculares, etc. Sim. A denúncia veio aqui da Austrália, uma parte da denúncia, porque eles reportavam um número de pacientes lá que a gente não tinha aqui naquele momento. E eles reportavam que eles tinham dados... foi aí que levantou a saia. De hospitais da Austrália, e aí as pessoas aqui começaram, não, mas a gente não tem 600 pacientes de Covid na Austrália naquele momento. Como é que eles estão reportando 600 aqui? E aí começou a investigar, e de ali saiu que os caras... Eles nunca apresentaram os dados. A gente não sabe nem se eles tinham os dados, ou se eles tinham, se eles manipularam, ou se eles fizeram errado. A gente não sabe, ninguém sabe, porque nunca foi apresentado, e por isso que foi retratado o estudo. Porque não teve a transparência que a gente disse aqui. Sim. Não teve a transparência do cara falar, me manda o database, eu quero ver, eu quero olhar, e não teve isso. Então tem muito estudo, sim, que foi manipulado para todos os lados. Tem estudo que foi mal feito, acho que o principal é que foi mal feito. Tem muito estudo mal feito para os dois lados, aí, para quem quer acreditar que a ciência fala uma coisa ou fala outra. Porque eu acho que é isso, não se respeitou muito o método e o tempo. E o tempo, às vezes, pode ser 6 meses, mas ele tem que ser o tempo necessário para aquele método se cumprir. Não existe um tempo fixo, tem que ser um tempo necessário para o método, para o segmento, para o follow-up, para a condição se cumprir. E muitas vezes não foi respeitado isso, porque viu-se a possibilidade de... É o que eu falo, teve muita gente que viu a chance de virar protagonista.